a presença de todos, que aqui possamos ter momentos de alegria, de boas reflexões, que a proposta dessa palestra de hoje tenha alguma utilidade na vida de vocês. E hoje, muito especialmente, eu fiquei com tanto receio de trazer essa questão. Aliás, é uma proposta que eu vou ter para esse ano, de falar sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma passagem que está na Bíblia, principalmente no Evangelho de São Mateus, e que já existem vários livros de várias vertentes da teologia, da filosofia, dissertando sobre o Sertão da Montanha, dado o valor imenso, a grandiosidade das mensagens que estão lá contidas. O Evangelho diz que quando Cristo trouxe para os discípulos o Sermão da Montanha, Ele trouxe depois de uma noite inteira de diálogo com Deus. Imaginem Jesus Cristo, uma noite inteira de diálogo com Deus, a grandeza das mensagens que Ele trouxe no dia seguinte para os discípulos. Dentre esses vários livros que falam sobre o Sermão da Montanha, um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é basicamente quase todo fundamentado no Sermão da Montanha. Quase todo fundamentado. O Marco já fez uma palestra trazendo em linhas gerais a construção do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de como isso ocorreu, mas a proposta agora é trazer aos poucos, item a item, do Sermão da Montanha. Hoje, especialmente, de duas frases, apenas duas frases do Evangelho de São Mateus, que uma fala sobre os brandos e outra que fala dos pacíficos, que bem-aventurados são os brandos, bem-aventurados os pacíficos, dentre outros bem-aventurados, dentre outras bem-aventuranças que estão no Sermão da Montanha. O Huberto Roden, o filósofo brasileiro, ele também foi um desses autores que escreveu um livro especificamente sobre o Sermão da Montanha. É um livro muito rico, não é um livro espírita, mas é um livro que ele traz elementos ali muito em linha com os ensinamentos que os espíritos nos trazem. Desde o Evangelho, desde o Livro dos Espíritos, desde as mensagens de Emmanuel com o Chico Xavier, o Valdo Vieira com o Chico Xavier, o irmão Leocádio, José Correia com o professor Maurício Rodrigues da Cruz. Então, a maior parte das mensagens do livro do Huberto Roden, eu vou trazer algumas aqui hoje para vocês, para a gente pensar sobre elas, também são muito pertinentes à doutrina dos Espíritos. E no livro Consolador, que é um livro do Valdo Vieira e do Emmanuel com Chico Xavier, foi perguntado, nesse caso especificamente para o Emmanuel, por que esse processo do homem conhecer a si mesmo é tão lento? Por que esse processo é tão lento? É algo que vem desde 400 anos antes de Cristo, a filosofia de Sócrates, de Platão, depois Aristóteles, já traziam essas reflexões. E até hoje ainda estamos tentando saber quem nós somos, por que estamos aqui, quais são os nossos objetivos, o que queremos, para onde vamos. E o Emmanuel disse que no início da construção humana aqui na Terra, da chegada dos humanos aqui na Terra, o homem ele precisou de muito tempo para quase defendendo a própria vida, a própria existência. A construção das tribos, a organização de família, a organização de um pensamento do que é o alimento para o próprio corpo, a defesa de outros animais, tentando aprender como lidar com a natureza, essas questões da natureza de uma forma mais violenta, digamos, na defesa de outros animais, de tempestades. Então o homem não tinha tempo, praticamente, para pensar em si mesmo, no ser em si, no ser humano em si. Mas que hoje, passados longos anos, já temos talvez mais conforto do que merecemos ou que precisamos em nossos lares. Talvez já temos mais construções materiais de que precisamos até.
já é hora de pensarmos nessa construção humana, de quem somos, de para onde vamos. E nesse Sermão da Montanha, Cristo traz para a gente especificamente a construção do ser humano. Ali é o ser em si. E o Huberto Roden, ele até repete essa frase do Gandhi, que ele diz que se perdessem todos os livros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tudo que nós precisamos para a nossa construção humana está ali. Basta a gente tentar compreender, tentar praticar, na medida que compreendemos. E é hoje a proposta é falar um pouco, começar a discutir esse Sermão da Montanha, com um pouco mais de detalhes, tentando buscar um pouco de nós mesmos. E é interessante que nesse processo de conhecer nós mesmos, às vezes quando alguém nos pergunta o que nós queremos ser daqui a 10 anos, o que queremos ser daqui a 20 anos, costumamos fazer essas perguntas para crianças, né? Adolescentes. O que você quer ser quando crescer? E normalmente, mesmo nós adultos, às vezes nós dissemos, daqui a 10 anos eu quero ter um apartamento X, eu quero ter um carro Y, ou um adolescente diz, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor. Mas normalmente essas respostas, muito frequentemente, essas respostas que saem de nós, elas dizem mais o que nós queremos fazer ou o que nós queremos ter. Nos é perguntado o que nós queremos ser, nós respondemos o que queremos fazer. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor, quero ser um enfermeiro. Mas o que queremos ser? Essas profissões, esse ter, essa matéria, é muito pouco pensando no ser humano. Tudo isso vai ficar aqui. Claro que precisamos, estamos encarnados, precisamos de profissões, precisamos de trabalho, precisamos de ter remuneração para nos sustentar. Mas a vida, a nossa vida como espírito, é muito além disso. E é dessas questões profundas que o Sermão da Montanha nos traz. O irmão Leocádio Zé Correia, no livro Serenidade, ele nos propõe num capítulo chamado Chamamentos. Quais chamamentos que são nos feitos? É um capítulo que ele tem algumas dezenas de perguntas, só de perguntas. E uma delas ele nos questiona se nós avaliamos os nossos pensamentos, nós avaliamos os nossos gestos, os nossos atos, os nossos comportamentos, tendo consciência de que eles expressam exatamente o que nós somos. Nós paramos para pensar nisso? O que nós estamos falando com as pessoas, o que nós estamos pensando, como nós estamos gesticulando, qualquer palavra que nós dissemos, estão expressando quem nós somos. Nós estamos fazendo essa avaliação, como nós estamos tratando os nossos semelhantes. O Roden diz que no Sermão da Montanha, ali tem 2 frases talvez já fossem suficientes para construir uma harmonia universal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós nos atentarmos a essas 2 frases, não existiria nenhuma guerra, não existiria dissensões, os atritos entre pais, irmãos, famílias, amigos, talvez não existiam. As discussões seriam muito mais saudáveis. Então vamos pensar um pouco sobre isso, hoje especificamente nessas 2 frases, sobre o Sermão da Montanha. Uma delas, que está no Evangelho de Mateus, na Bíblia, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina dos Espíritos, diz que bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mas quem são esses brandos?
E quem são esses pacíficos que vem na frase seguinte? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Nessa passagem de Mateus, o Evangelho continua dizendo que, uma frase muito interessante, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Essa expressão raca, entre os hebreus, era uma expressão extremamente ofensiva, porque significava que se você se referisse a alguém com essa palavra, seria uma pessoa que não vale nada. E normalmente, além de expressar essa palavra, ainda se virava a face para o outro lado. Com essa frase, os Espíritos nos trazem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós devemos ter cuidado nessa nossa brandura e em sermos pacíficos com toda e qualquer palavra que seja ofensiva. Porque qualquer palavra ofensiva é contrária à lei de amor. Então, muitas palavras que para a gente podem ser banais, mas nós às vezes não temos ideia de como a pessoa que está do outro lado está recebendo essa palavra. Para ela pode estar sendo extremamente agressiva. Isso acontece quando nós estamos em culturas diferentes, às vezes mesmo dentro de uma própria cidade, pessoas que cresceram dentro de determinados padrões culturais, dentro de determinados padrões morais. Algumas palavras que para outros são banais, corriqueiras, para elas são extremamente ofensivas. Então, evangelhos nos chamam a atenção para a necessidade de sermos corteses, sermos atenciosos, generosos com as pessoas no trato. Porque qualquer palavra que expressa algo ofensivo é contrária à lei de amor. Portanto, é contrária a esses preceitos morais que Cristo nos veio dizer. E essa brandura, é interessante que ele diz, bem-aventurados os brandos, porque esses brandos possuirão a terra. Parece um pouco contraditório com outras mensagens do próprio Cristo, no próprio Sermão da Montanha, que ele diz que nós não deveríamos ser tão apegados aos bens da terra. Mas por que os brandos possuirão a terra? Então, os Espíritos nos dizem que nessa passagem, Cristo quer nos dizer apenas, olha, não deem mais valor aos bens da terra do que aos bens eternos, aos bens que a gente vai carregar quando desencarnarmos, quando formos para outras moradas do Pai. E o Humberto Roden, ele propõe um outro questionamento muito interessante sobre esses brandos que possuirão a terra. Por que os brandos possuirão a terra? O Roden, ele nos faz questionar esse conceito de possuir nesse contexto aí. Porque possuir, no contexto e no questionamento que Roden nos traz, não é esse possuir de dizer algo é meu exatamente, no sentido de posse. Para ele, esse contexto aqui nos traz algo muito maior. Esse possuir aqui é no sentido de quando nós praticamos a lei de amor, é algo que é consentido. Há um consentimento bilateral das duas partes, inclusive no relacionamento afetivo, no relacionamento conjugal entre marido e mulher. Para existir amor ali, precisa de ter duas partes, consentimento das duas partes. Quando fala possuir, às vezes esse possuir dá uma ideia de violência, que é exatamente o contrário do que Cristo quer nos trazer aqui. Esse possuir, inclusive em relação à natureza, o Roden nos diz que é um grande erro que o ser humano comete de achar que a natureza é um ser inconsciente. Porque para nós consentirmos e haver ali um acordo bilateral entre as partes, é preciso haver consentimento. Então, para a natureza consentir e a gente possuir a terra,
é preciso que a terra, em todas as suas formas de vida, ela também consinta essa união. E a gente pode perceber isso nas relações que temos com os animais, com plantas. Já fizemos até uma palestra nesse sentido, trazendo umas ideias do Máximo Citro, que é um médico italiano que escreveu um livro chamado Código Básico do Universo. Que essas relações, elas existem. Os animais, as plantas que estão em nossas casas, elas demonstram quando elas estão consentindo. Quando nós, inclusive o Máximo Citro, ele diz certa vez, em uma passagem do livro dele, e por experiências já feitas, de que só de pensar em agredir uma planta dentro da própria casa, ela reage. E ela sabe quando a pessoa está simulando se um pensamento é falso ou se um pensamento é verdadeiro. Então, esse possuir a terra é no sentido de tratar bem a terra, de quando nós formos brandos efetivamente, conseguiremos possuir a terra. Porque sendo brandos e pacíficos, nós saberemos efetivamente tratar bem a terra. E a terra tratará bem de cada um de nós. Saberemos explorar os benefícios que a terra nos traz sem agredir tanto. E aí vem aquela pergunta, será que hoje somos brandos e pacíficos com a terra? Será que a natureza, em todas as suas vertentes, está consentindo o que estamos fazendo com ela? E quando pensamos nos bem-aventurados os pacíficos, por que serão chamados serão chamados filhos de Deus? E aí tem outros questionamentos importantes, porque o Roden ele nos propõe a pensar nesses pacíficos, e o Evangelho também nos traz essa mensagem de que ser pacífico é uma atitude, não é inerte, não é um ser inerte. Eu sou pacífico, eu tenho paz e pronto. Não. Inclusive o Roden ele traz que a tradução mais adequada, buscando a origem dessa expressão tanto do grego quanto do latim, seria dizer bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Eles buscam a paz, não são simplesmente pacíficos, eles agem. Como nos disse Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor. Não basta ser neutro, não basta eu estar pacífico comigo, embora isso seja um grande passo. Mas é preciso promover o amor, é preciso promover a paz. Se eu simplesmente for pacífico, eu não vou conseguir anular aquele ódio que está chegando. Eu preciso promover a paz. Eu preciso ser um pacificador para conseguir promover a paz que talvez já existe dentro de mim, mas para eu conseguir levar essa paz para quem está à minha volta, para os ambientes que estão na região em que eu habito. Nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos tratam das bem-aventuranças aos brandos e aos pacíficos, os Espíritos nos chamam a atenção para algumas características muito importantes, que a gente vai falar um pouco sobre elas. A afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, e da necessidade de evitarmos a cólera. Então vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas. Todas essas passagens estão no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os Espíritos nos dizem que a benevolência para com os nossos semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar essa benevolência. A afabilidade e a doçura são formas de manifestar essa benevolência que talvez já temos dentro de nós. E o Roden, no Sermão da Montanha, ele nos traz que essa brandura consiste na desistência de qualquer violência, tanto física quanto mental, e sua substituição pela força do Espírito. E o Roden traz que, inclusive, que na nossa modernidade, que talvez
muito antigamente, existisse mais a violência física, mas que o homem, à medida que foi se desenvolvendo intelectualmente, foi criando uma nova forma de violência, que é a violência mental, que é tão nociva quanto a outra. Inclusive, hoje vemos nessas campanhas de violência contra a mulher, a gente vê na campanha no rádio, na televisão, explicações sobre vários tipos de violência que acontecem e que até poucos anos atrás nós não pensávamos sobre esses tipos de violência, mas que nos agrediam, que a gente ficava ali sofrendo, não entendia porquê e não parava para pensar sobre. Mas que finalmente, nesses últimos anos, temos pensado mais. E que os seres humanos mansos, os brandos que habitarão a terra, nada farão por meio da força bruta, tudo farão com a força espiritual. Vejam, Jesus Cristo utilizou de alguma violência? Olha a grandeza da mensagem de Cristo. Nenhuma violência. Gandhi, que praticamente construiu um país, construiu a independência de um país, utilizou de violência? Francisco de Assis, todos esses grandes nomes que nos deixaram esses enormes legados de amor, mais condizentes com o Sermão da Montanha, nada utilizaram de violência. Só a suavidade do amor é que torna o objeto possível. A verdadeira posse supõe espontaneidade bilateral da parte do possuidor e do possuído. E a gente pode até colocar entre aspas esse possuidor e o possuído. Quando há consentimento das duas partes, esse consentimento consciente, ali existe o verdadeiro amor. E quando pensamos nesses pacíficos, nessa transformação do que queremos construir, um mundo mais pacífico, e voltamos nos grandes nomes que ficaram na história e que talvez é uma história que a gente precisa entender para não repetir. Voltamos nessas grandes construções de violência, quando a gente pensa desses grandes nomes que geraram guerras. O que ficou disso? O que a gente pode aprender? Eles deixaram algum legado? Esses homens que promoveram grandes invasões de territórios, o que eles construíram com isso? O que ficou construído? Hitler invadiu, vamos pensar no Hitler, invadiu a Europa quase inteira. Os países depois voltaram a ser. As suas culturas, cada um com sua cultura, voltou a ser como antes. O próprio Império Romano, se a gente voltar 2000 anos atrás, que também invadiu a Europa inteira, norte da África, um pedaço da Ásia, conseguiu manter essas atitudes de violência. Nada fica. Mas essas atitudes dos pacificadores, de Cristo, de Gandhi, de Francisco de Assis, todas estão até aí hoje. Vamos pensar num caso em um outro personagem histórico de uma enorme grandeza, o Napoleão, que também invadiu grande parte da Europa, inclusive Dom João VI veio para o Brasil devido à invasão francesa em Portugal e em outras regiões da Europa. O que Napoleão invadiu, que ele tentou achar que fosse território dele, que ele dominaria, ele conseguiu? Não. Tudo voltou para as culturas, para aquele povo onde estava antes. Mas as coisas boas que ele fez permanecem. Napoleão, o Código Civil que ele criou, continua referência para praticamente todo o mundo ocidental até hoje. Para a Europa, para as Américas, continua vivo. Então esse legado, as coisas boas, quando nós agimos dentro de um ambiente mais pacífico, pensando na paz, pensando na construção humana, com mais brandura, com mais consciência de nós mesmos, é isso que fica. A violência, tudo que foi construído com violência, invasão de território, com base na força, é difícil a gente encontrar algo que sobreviveu. Os valores morais é o que ficam, são os que ficam.
E dentre esses valores, o Evangelho nos chama, dentro dos brandos e dos pacíficos, o Evangelho nos chama a atenção para a paciência. Sede pacientes. A paciência é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há muito mais penosa e meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para porem à prova a nossa paciência. É fácil ser paciente? Nem um pouco. Nem um pouco. Para ninguém. Para ninguém é fácil. Mas estamos aí o tempo todo tendo que colocar a nossa paciência à prova. Lendo essa passagem, dessa paciência é uma caridade tão grande, eu me lembrei de um livro chamado Holocausto Brasileiro, de uma jornalista de Juiz de Fora, chamada Daniela Arbex, que ela conta a história do Hospital Colônia de Barbacena, onde muitas pessoas eram levadas para lá por serem consideradas loucas, quando quase todas de loucura não tinham nada. Eram pessoas que eram simplesmente marginalizadas porque não estavam dentro de um determinado padrão social. E lá, o livro leva esse nome ao Holocausto porque lá eram feitos experimentos científicos, tratamentos absurdos. O livro detalha isso bem, é um livro jornalístico, documentado inclusive, muito interessante, que eu recomendo a leitura. Quando esse hospital foi fechado, alguns ainda estavam lá. Alguns, inclusive, foram para lá crianças. E uma senhora aqui de Belo Horizonte, chamada Irmã Mercedes, ela trouxe 6 desses que eram mais jovens para a casa dela. E ela relata nesse livro, que a Daniela Arbex, ela procurou várias pessoas, e essa senhora relata que desses 6 que vieram de lá, eles viviam em uma condição tão subhumana dentro desse Hospital Colônia, porque lá muitos não tomavam banho, não comiam direito, não tinham nada, nada. Barbacena, como todos sabem, é uma das cidades mais frias de Minas, e eles não tinham cobertas para dormir, eles dormiam amontoados um em cima do outro. E muitos morriam ali. Mais de 60 mil pessoas morreram ali ao longo dos anos. E ela diz que esses 6 que foram para a casa dela, que eles vieram de lá acostumados a fazer suas necessidades no chão, onde eles viviam mesmo. E ela levou para a casa dela. E eles viviam ali, faziam fezes no chão, urina no chão, com frequência, e que ela ficava 40 minutos com cada um deles, ensinando a utilizar o banheiro, o sanitário, até eles conseguirem aprender. Ela relata uma menina, que essa menina precisou de 6 meses para conseguir dormir no colchonete, porque lá se dormia no chão, no espaço duro, no frio. Para ela dormir no colchonete era tão novo e tão estranho que ela precisou de 6 meses para se acostumar. Vejam o que é esse exercício da paciência. Vejam Jesus Cristo, que tanto sofreu, que foi crucificado, que teve uma vida sacrificada, sem nada ter cometido. E às vezes nós achamos que a paciência que precisamos ter, que estamos tendo, já é demais, que já é muito para a gente. E o dicionário Ruais, ele vai nesse sentido de que a paciência é uma virtude que consiste em suportar os dissabores e infelicidades. É uma resignação, é a capacidade de persistir numa atividade que parece difícil, suportar incômodos e dificuldades, mas que precisamos perseverança, precisamos de calma para esperar o que às vezes tarda. E hoje, nesse mundo tão agitado, nós queremos tudo para ontem, tudo queremos no nosso tempo, quando nós não conseguimos dominar o tempo, nós não temos domínio nenhum sobre o tempo. Então a paciência é uma dessas virtudes que os Espíritos nos chamam muita atenção nessa questão de sermos brandos e pacíficos. E no livro Consolador foi perguntado ao Emmanuel o que é a paciência e como adquirir essa paciência. E olha que lindo o início dessa resposta de Emmanuel.
Ele diz que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, inclusive nessa circunstância de quem não conseguia usar o sanitário, quem não sabia como usar o sanitário. Imaginem essa irmã Mercedes, quanto amor ela já tinha realizado dentro dela mesma para conseguir exteriorizar essa paciência por meio de exemplo, em qualquer circunstância. E o Emmanuel continua nos dizendo que é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores de tolerância esclarecida, para que nos edifiquemos nessa claridade divina. Faz-se necessário educar a nossa vontade, nos curando das nossas enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, através de longas encarnações. E ele chama de enfermidades psíquicas. Quais são essas enfermidades psíquicas que nós sofremos delas? É o abandono, esse abandono do nosso próprio esforço. Ele chama de uma enfermidade. Na vida, tudo requer esforço. Tudo é aprender. Nós não viemos aqui de graça só para passear, só para divertir. Claro que aqui na Terra Deus é justo e bom. Nós temos muita diversão, temos alegria, precisamos ter alegria, mas tudo requer esforço. E outra questão que o Emmanuel chama de enfermidade psíquica é quando adotamos indiferença. E como somos indiferentes, né? Quanto sofrimento a gente vê ao nosso lado e às vezes sequer damos um bom dia. O dar esmola, como foi dito anteriormente pelos Espíritos, essa esmola material, é o mais fácil. Mas não sermos indiferentes, às vezes é muito difícil para nós ainda. Outra enfermidade psíquica que ele chama é de ficarmos queixando o tempo todo de forças exteriores, quando talvez o problema está dentro de nós mesmos. Nós ficamos queixando do que está do lado de fora, mas talvez o problema está dentro de nós. A Lúcia Helena Galvão, que é uma palestrante que traz muitos temas relacionados à filosofia, muitos temas inclusive pertinentes à doutrina dos espíritos, embora eu não sei qual a religião ela profira, mas em uma das entrevistas ela diz o seguinte: alguém perguntou para ela, será que após essa pandemia nós sairemos dessa pandemia como seres humanos melhores? E aí ela faz esse questionamento: olha, para mim, sermos melhores, para ela, né? E é o que a gente vê na doutrina dos espíritos, é uma iluminação íntima. Nós melhoramos dentro do nosso íntimo. A pandemia é algo externo, é algo que vem de fora. O irmão Leocádio diz que essa modificação é de dentro para fora. Tudo bem que às vezes esses estímulos funcionam como impulso para nos movimentarmos para sermos alguém melhor. Mas a verdadeira modificação, ela é de dentro para fora. Então, talvez muitos de nós passamos pela pandemia, será que melhor do que entramos? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Conseguimos ser um pouco melhor? Construir algo melhor depois da pandemia? Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. E o Emmanuel continua dizendo que nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da redenção. Vamos pensar na paciência. Quando nós procuramos nos disciplinar para a paciência, para nos comportarmos como pessoas que têm um pouco mais de paciência, a paciência começa a virar um hábito e ela começa a ser mais espontânea.
nós começamos a praticar a paciência de uma forma mais espontânea. E existem exercícios para isso. Eu até trouxe aqui, vou ler resumidamente para vocês, um pouquinho de um texto de uma neuropsicóloga e neuropsicanalítica, trabalha com neuropsicanálise também, chamada Priscila Gasparini Fernandes. E ela nos traz algumas dicas para que possamos desenvolver um pouco mais de paciência. Muitas delas, imagino que vocês já conheçam. Primeiro, a gente precisa detectar as causas. Toda vez que a gente perceber que a gente está muito impaciente, pensar: por quê? Qual que é o motivo de eu estar impaciente? Será que está tendo alguma condição física que está provocando essa impaciência? Será que eu tive uma noite bem dormida, que eu não estou com sono, que eu não estou com fome, é cansaço, eu tenho bebido água? Para a gente pensar nessas motivações. Será que não tem alguma questão biológica que está provocando essa impaciência em mim? Outro ponto que ela traz é para a gente fazer exercício de respiração, de preferência algumas vezes ao dia. Toda vez que percebermos em uma situação de impaciência, fecharmos nossos olhos, fazer uma respiração mais profunda, que esses exercícios de respiração permitem nos distanciar emocionalmente desse fato que está nos provocando impaciência. Quando a gente concentra na nossa respiração, pelo menos por alguns segundos, a gente foge um pouco desse fato que está provocando impaciência. Que diminuamos o nosso ritmo em alguns casos. Que a gente analisasse se é quando nós estamos muito agitados, será que realmente é por necessidade? Porque tem alguns casos que a gente precisa mesmo agir rápido, mas tem outros que a gente está tão apressado, sem necessidade. Para analisarmos todas essas questões, vamos procurar contemplar, andar um pouco mais olhando as árvores. Eu consigo ouvir algum pássaro cantando, uma criança sorrindo, observar uma criança na rua, um cachorrinho brincando ali. Isso nos traz um pouco mais de alegria. Outra dica que ela nos traz é controlar o perfeccionismo. Ela diz que com a gente querer ser perfeccionista demais, às vezes é totalmente contrário ao nosso próprio bem-estar. E desapegar a querer controlar tudo. Nós não temos controle de tudo, principalmente do tempo. E por último, ela nos diz para termos empatia, que é nos colocar no lugar do outro. Toda vez que nós colocamos no lugar do outro, tentar entender por que ele está se comportando daquele jeito, nos permite sermos ou comportarmos com um pouco mais de paciência. Outro ponto importante que os Espíritos nos trazem nesse contexto de sermos brandos e pacíficos é em relação à obediência e à resignação. Mas a obediência, o Evangelho nos traz que essa obediência é o consentimento da nossa razão. Nós só vamos conseguir obedecer, sermos verdadeiramente obedientes conosco mesmo, aquilo que nossa razão disser que, olha, isso aí faz sentido para mim. Com isso aí, eu consigo enxergar que é o melhor caminho. Esse consentimento com a nossa razão, quando nós vamos buscar dentro de nós, com aquele todo manancial de informações que já temos, quando conseguimos transformar essas informações em sabedoria e fazermos um pensamento mais racional, conseguiremos fazer esse consentimento. E que a resignação é o consentimento do coração, que é o nosso sentimento. Mas que essas duas coisas, elas andam juntas. No Consolador, o Emmanuel nos diz que a razão sem o sentimento, ela é fria e implacável, como os números. E os números podem ser fatores de observação e catalogação, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Só esse amor. E o irmão Antônio Green, que é um dos espíritos que compõem os pensamentos dessa casa, que nos traz tantas mensagens, ele nos diz que
É praticamente impossível separar essa razão de sentimento. A verdadeira razão, ela é construída, inclusive, com esses nossos sentimentos, com as nossas intuições. E no caderno de psicofonia de 2018, o irmão Grimm diz que a razão é a capacidade do ser humano de conduzir o seu próprio pensamento em níveis axiológicos, em níveis de valores, que nos permite meditar, analisar, avaliar, comparar e criticar. É a razão em operação que dá ao ser humano, pelo seu possível lógico e axiológico, e aquilo que nos permite fazer que aquilo tenha um sentido lógico, mas que também comporta os nossos valores, os diversos sentidos conceituais da vida. E por fim, os espíritos, eles nos chamam a atenção para tomar cuidado com a cólera, porque aqueles que não são pacificadores, que não são brandos, podem ter comportamentos coléricos. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Qualquer comparação que a pessoa faz com a gente, com aquilo que nos desagrada, a gente se aborrece e talvez pode ter comportamento colérico. Imagina quando a pessoa nos faz comparação, o nosso físico, com alguém que a gente acha que é menos bonito que a gente, digamos assim. Como que nós comportamos? Quando a pessoa diz que nós não somos tão bom quanto nós achamos que somos, no nosso trabalho, na educação que damos para os nossos filhos. E o Roden nos diz que o verdadeiro pacificador não é aquele que estabelece a paz entre pessoas ou grupos litigantes, mas sim aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno, não devidamente pacificado. É só depois que nós pacificamos esses nossos conflitos internos que nós vamos ser verdadeiramente pacificadores. Vamos conseguir levar essa discussão e sermos pacificadores com outros povos. E por fim eu trouxe essa mensagem para a gente pensar sobre ela, dos bem-aventurados, que está no livro Justiça Humana, do Emmanuel com Chico Xavier. O Emmanuel diz que esses bem-aventurados, que eles vieram ao mundo em todos os tempos, e que eles nos seguem ainda hoje, e sempre virão. Que por amor, como a irmã Mercedes, esses bem-aventurados, que já conquistaram a luz divina, descerão até nós, quais flamas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Ele usa aqui algumas palavras até mais pesadas, mas que mesmo aqueles seres que talvez estão, que a gente diria, no abismo, eles estão sendo acolhidos por esses pacificadores. E que eles chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas, suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir a nós mesmos e de corrigir por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestre. Eles não estão ali procurando ser reconhecidos. Jesus Cristo não veio aqui procurar título nenhum. Ele só veio nos ensinar a viver melhor. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra da pesada renúncia, para nos conduzirem o passo. E envergando a roupagem inferior em que nos achamos, são pais, são mães, são amigos, são servidores, cuja grandeza muitas vezes nós só percebemos somente depois que eles se distanciam. Eles ajudam-nos a carregar o fardo dos nossos erros, sem nos tornarmos irresponsáveis. Eles alentam-nos a energia, sem demitir-nos da nossa obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as nossas fraquezas,
as forças ainda frágeis e ainda mesmo quando nos reboquemos no vício, levantam-nos caridosos, sem fustigar-nos com o tição da censura. A irmã Mercedes ficou ali 40 minutos, todo dia, toda hora que fosse possível, com aquelas 6 adolescentes, tentando ensinar-lhes a ser um pouco melhores, a cuidar melhor da saúde deles. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sobre a chuva das lágrimas, e a certeza do bem quando o mal parece minar a nossa vida. Então, essa mensagem que eu gostaria que voltássemos para as nossas casas hoje, pensando nelas, pensando em sermos mais pacíficos, sermos mais brandos. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nas últimas semanas os jornais eles têm trazido informações de que vários países eles têm aumentado seus orçamentos para fortalecer exércitos, para fortalecer armamentos. Isso tem acontecido na Europa, tem acontecido na América, tem acontecido na Ásia. Então nós precisamos cada vez mais fortalecermos essa mentalidade de brandos e de pacíficos para fazermos esse contraponto que a gente tem visto aí, desse movimento mais armamentista que tem surgido nesses últimos anos. Como nos disse Francisco de Assis, onde houver ódio, que o leve o amor. Não adianta ficarmos neutros, sermos indiferentes. Não basta. Precisamos levar amor. Precisamos ser brandos, ser mansos, ser pacíficos, e ao menos na prece nós temos essa oportunidade.